Mas e aí, galera do Multiverso Subcultural? Aqui quem está de volta é o Patolino. Estamos aqui para mais um podcast nesse canal. Transformarem cobra. Isso esmuga tudo a minha pele, sendo que eu não mereço, sabendo que meu corpo é um corpo estadual, E aí, galera, como vocês estão aí no universo de vocês? Aqui está tudo bem. Por enquanto está tudo bem. E eu não sei se esse podcast aqui vai ser um semanal. Eu acho que era pra ser um semanal, né? Vamos dizer que não. Me digam que não ou me digam que sim. Eu acho que seria um semanal, né? Por que seria um semanal? Porque eu só iria comentar uma coisa um pouco, talvez, nada a ver com o canal, né? Mas, se bem que esse canal aqui a gente aborda tudo que é tipo de assunto, né? Então, eu queria falar um pouquinho aqui dessa nova tecnologia aí, que não é tão nova, né? A inteligência artificial, né? Ela não é tão nova, mas, né, liberaram para o público geral, né? Há poucos meses atrás liberaram para o público geral. E o que acontece, né? O que acontece? Tem muita gente usando, né? Eu vi ali que em poucos meses muita gente usou, bateu. Acho que bateu um número maior do que muitas plataformas, muitos aplicativos, né? De serviços básicos que a gente costuma usar, né? Em pouco tempo, né? Queria falar isso. Queria falar que foi em pouco tempo que ele bateu esse recorde. E uma das coisas aqui que eu tento fazer, que eu utilizo o ChatGPT é para criar, criar aulas, vamos dizer assim, para a gente criar aulas. Por enquanto, eu estou utilizando somente em aulas básicas. Em aulas básicas de informática, de computação, né? E está dando certo, cara. Está dando extremamente certo. Eu vou fazer o seguinte, ó. Só vou pegar um cafezinho aqui, só vou fazer uma pausa e já volto. E agora com o meu cafezinho aqui do lado, né? Vamos seguir aqui com esse podcast no canal. Olha só, então, eu tava falando aqui sobre o chat, né? E eu falei que eu estava preparando algumas coisas de aulas básicas, né? Cara, ele é muito eficiente, cara. É muito eficiente. Hoje é terça, né? A segunda-feira. Desde de segunda-feira de manhã, eu tô agilizando muito os meus processos. Muito os meus processos em todos os trabalhos que eu faço. É óbvio que eu não copio e colo do chat, né? Eu reviso muita coisa, eu adiciono muita coisa, corrijo, até porque ele não é tão preciso nas informações, cara. Como nas informações, aliás, como na internet há um mar imenso de informações que ele foi alimentado, né? Muitas dessas informações estão incorretas, né? Há pouco tempo mesmo eu tava... Eu não me lembro o nome do livro, eu tava fazendo só uma pesquisa por cima, né? Sobre o Charles Lindbergh, né? Que é mais da parte de esoterismo e tal. E o chat, ele errou.
Ele errou várias vezes, né? E eu acabei corrigindo ele. E lá no final, sim, ele me deu uma coisa mais clara baseado nas minhas correções, sabe? Ele me deu um texto mais assertivo, né? Um texto mais assertivo por conta das minhas correções, né? Mas ele realmente ia errar, cara. Se fosse uma pessoa leiga no assunto, né? A pessoa não ia nem se tocar de um erro grotesco que ele me deu. Um erro grotesco de data, né? E outras coisas. Talvez, tem muita gente que diz que pra data ele é essencial, ele é muito bom, mas eu acho que não, cara. Vai depender muito, muito, muito do assunto, né? Mas como o assunto aqui que eu tava pesquisando, nesse momento seria a questão de informática, é óbvio, ele sabe tudo. Ele sabe muita, muita, muita coisa, né? Ele nasceu pra isso, né? Vamos dizer assim, né? Ele nasceu pra isso. E então, né? Eu fiz alguns slides de informática básica e pedi aqui pra ele gerar algumas coisas que eu precisava, né? E eu precisei de 4 passos. Eu queria, mais ou menos, explicar por cima, totalmente por cima, a história da computação, da informática, para as pessoas extremamente leigas, né? Em 4 passos. Eu coloquei aqui, ele me resumiu de modo correto, né? De modo sensacional, né? E eu vou ler aqui um pouco para vocês, né? Um pouquinho aqui da história, né? Primeiro ele fala dos antecedentes, depois eletrônica, depois microprocessadores e depois internet, né? Então, nos antecedentes, né? O que ele diz aqui? O desenvolvimento do computador tem raízes antigas, como os primeiros dispositivos de cálculos conhecidos, datando de cerca de 2000 anos antes de Cristo, na Babilônia. Aos longos dos séculos, vários inventores e cientistas criaram dispositivos mecânicos e elétricos para realizar cálculos complexos, incluindo a calculadora mecânica de Blaise Pascal e a máquina de diferenças de Charles Babbage. Na eletrônica, no século XX, a eletrônica começou a revolucionar a tecnologia de cálculo. O engenheiro alemão Konrad Zuse criou o primeiro computador totalmente eletrônico em 1941. Nos anos seguintes, os computadores começaram a evoluir rapidamente com a criação do ENIAC, o primeiro computador eletrônico em grande escala em 1945. Terceiro, os processadores. Na década de 70, o desenvolvimento de microprocessadores permitiu a criação de computadores pessoais, que se tornaram acessíveis e populares na década seguinte. A IBM lançou o primeiro computador pessoal de sucesso, o IBM PC, em 1981. E outras empresas, como a Apple, a Microsoft, seguiram o exemplo. E por fim, a internet, né? A criação da internet foi na década de 1990 e transformou completamente a forma como os computadores são usados. A internet permitiu a comunicação instantânea e em escala global, o compartilhamento de informações e o desenvolvimento de novas aplicações e tecnologias, como a computação em nuvem e a inteligência artificial. Hoje, os computadores são onipresentes e essenciais em todas as áreas da vida moderna. Cara, o modo que ele escreveu aqui, cara, é sensacional, cara. O que eu digo sensacional, cara? Que é um modo didático, sabe? Ele escreve de um modo, sabe, que fica
que facilita a leitura, sabe? Facilita a leitura. Eu leio jornais quase que diariamente, né? Eu leio jornais e eu sinto uma coisa estranha, cara, na escrita dos jornais, nos títulos, na redação inteira, cara, que é... Sabe, não é nada didático. Às vezes eu até me confundo com o próprio título que eles colocam, sabe? Eu me confundo com o próprio título que eles colocam, tia. E isso eu acho extremamente grave, assim, sabe? É extremamente grave. Não sei se é eu que não sei ler direito, que sou meio burro, mas eu vejo que os jornais, eles... as pessoas que escrevem as matérias, eu não sei, cara, escrevem de modo estranho, assim, sabe? Não sei se é tendenciosamente que eles fazem isso, mas é muito estranho, cara. E o que não podia faltar pro chat, pedi pra ele as referências, né? E ele me deu as referências. Eu entrei lá e acabei... pegando as referências, né? E eu dei uma visualizada nas referências, realmente ele tirou dali, cara. Ele não me mentiu. Teve outra vez que ele mentiu, cara, que tirou as referências de tal lugar e eu dei uma procurada e não achei nada. E alguns sites que ele diz ter tirado a referência, eu não consegui abrir, cara, de modo nenhum, porque a página não existia mais. E mesmo com aquele... o Internet Archives, né? Mesmo assim eu não consegui pegar. Pedi pra ele me definir aqui. Pedi pra ele me definir o que é informática e computação, né? Que isso é uma... isso é uma coisa muito debatida até hoje, né? Mesmo a gente estando imerso de informações, né? Ainda é um pouco confuso a gente entender o que é informática e o que é computação, né? Eu achei um pouco... ele um pouco prolixo, né? Quando ele me definiu o que é informática, computação, mas faz parte do sistema, né? Eu vou ler aqui pra vocês porque ficou sensacional, cara. Sensacional. Eu perguntei pra ele, né, se ele poderia me resumir o que é informática e computação e quais suas diferenças. Então ele me respondeu, né? Com certeza. Aí ele começa. A informática é uma ciência que se dedica ao estudo e desenvolvimento de sistemas computacionais, englobando tanto o hardware, componentes físicos do computador, quanto software, programas e sistemas operacionais que controlam o hardware. Ela envolve desde a concepção e desenvolvimento de novos sistemas até a implementação, manutenção e suporte técnico para os usuários. Já a computação é um campo de estudo da ciência da computação que se dedica ao desenvolvimento e implementação dos algoritmos, estruturas de dados e softwares para resolver problemas computacionais. Isso inclui a criação de programas de computadores, sistemas operacionais, aplicativos, jogos, entre outros. Portanto, a principal diferença entre informática e computação é que a primeira é mais abrangente e engloba diversos campos da tecnologia, enquanto a segunda se dedica especificamente ao desenvolvimento de soluções computacionais para problemas complexos, utilizando recursos tecnológicos como processadores, memória, armazenamento e redes de computadores. Em resumo, pode-se dizer que a informática é um campo mais amplo, que inclui a computação como uma de suas áreas de estudo. Eu achei legal, eu acho que isso aqui daria para resumir mais ainda, e eu vou tentar fazer isso aqui ao vivo, praticamente ao vivo, né? Vem cá, vou copiar... Opa! Vou copiar aqui a minha pergunta.
Vou adicionar mais coisa aqui. Poderia me resumir e explicar o que é informática e computação? Como se fosse para uma criança. Criança de. Vamos botar 8 anos. 8 anos eles estão espertinho, né? De 8 anos. Tá. Ele tá gerando aqui, né? Claro, vou tentar explicar de uma maneira simples e divertida para uma criança de 8 anos. Isso aqui divertido que ele colocou é muito legal, velho. É um negócio muito legal. Vamos ver o que ele botou aqui. Tá, ele completou. A informática é um conjunto de coisas que envolve computadores e tecnologia. É como se fosse uma forma de falar com o computador para que ele faça o que queremos. A computação é um tipo de informática que envolve a criação de programas e aplicativos para fazer tarefas específicas no computador, como jogos, aplicativos de mensagem, e-mails, entre outros. É como se o computador fosse um brinquedo muito legal, mas para brincar com ele precisamos aprender como ele funciona e como podemos falar com ele para que ele faça o que queremos. A informática é como um manual de instruções para brincar com o computador. E a computação é como se fosse um livro de receitas para criar coisas novas no computador. Assim como aprendemos a brincar com novos brinquedos, podemos aprender a brincar com o computador e criar coisas incríveis usando a informática e a computação. É muito legal. Cara, foi sensacional o que ele me mostrou aqui, cara. Foi totalmente didático. Eu já fiz algumas perguntas para eles que ele não foi tão didático assim, mas nessa resposta foi sensacional, cara. Foi sensacional. Sabe? Foi sensacional. Foi sensacional o modo que ele colocou aqui de modo didático. A gente acaba aprendendo mais ainda, né? A gente acaba aprendendo mais ainda. E geralmente, quando a gente chega lá, pode acontecer alguma coisa, né? E dá um nervosismo na gente. E a gente acaba esquecendo muita coisa. Muita coisa, cara. Mas desse modo didático de explicar, cara, é bem difícil a gente esquecer, cara. Mesmo se a gente der um pane, se acontecer alguma coisa lá, vai ser uma coisa muito difícil de esquecer, cara. Pelo menos pra mim. Eu tinha um problema grave, né? Tinha um problema grave de inibição, né? E acabei, sabe? Eu acabava esquecendo tudo, cara. Eu memorizava tudo, passo a passo, cara. Sem slide, sem nada. E chegava na hora, eu acabava perdendo tudo, mas tudo que eu tinha na cabeça eu acabava perdendo e travava na hora de falar, de explicar, né? Mas eu pego meu exemplo, porque acho que o meu exemplo é um dos piores de todos, cara, é um dos piores casos que existia, né? Eu não conheço ninguém que fica tanto assim, né? Mas vai ser ótimo, vai ser legal. Pra cacete, né? E foi legal pra cacete mesmo, sabe? Aprender a falar em público e isso e aquilo. Então, né, eu pedi algumas informações aqui
de coisas extremamente básicas, como processador, memória RAM, disco rígido, placa-mãe, fonte de alimentação, né? Ah, e, e ele me descreveu aqui de um modo simples, né? Um modo extremamente simples, né? Então, eu acredito que vai ser totalmente divertido, sabe? Vai ser totalmente divertido a gente criar as nossas aulas com essa ferramenta, cara, que é extremamente importante, cara, que tá apavorando professores, apavorando países, né, inteiros, apavorando instituições, né, porque tem muito professor, eu conheço professor lá que é doutor, né, na área de computação, e o cara tá apavorado para as pessoas não utilizar o ChatGPT. Né? Estão apavorados, extremamente apavorados, fazendo manobras, sabe? Criando manobras para o pessoal não usar esse chat. Mas o pessoal vai usar sim, cara. O pessoal vai usar sim, tá aí para uso. Né, a mesma coisa como quando o Google, no caso o KD, o Yahoo, né, começou a surgir. Depois, quando o Google começou a surgir, a internet tinha muito mais informações, né, que um pouquinho antes e durante o ano 2000 ali, né, e 2000 vamos dizer 2005, 2006, né, já tinha muita informação, e o que a gente tinha medo era de que algum governo, que os países, né, começassem a limitar ou retirar o Google, porque era muita informação que a gente conseguia pelo Google, né? E isso destrói um governo inteiro, né? A gente viu aí nas últimas eleições, tanto aqui quanto fora, né, que as pessoas, né, as pessoas podem fazer denúncias de corrupção, né, esquema de crimes, né? Isso tudo vai para a internet, né? Tudo vai para a internet e recém alguns grupos políticos estão usando a internet, querendo usar a internet, mas de um modo muito vergonhoso, extremamente vergonhoso, muito cringe, né? Por conta de ter ficado atrás, né, nas outras eleições, né? Porque um partido ou um cara lá pegou a internet e começou a se comunicar com as pessoas diretamente por ali, né? Deixando totalmente a televisão para trás. E para eles foi extremamente assustadora. Extremamente assustadora. Então eles estão correndo atrás pelo prejuízo, tanto os partidos políticos quanto a TV, né? Então, né? Essa ferramenta é uma mão na roda incrível, extremamente incrível, cara. Agiliza muito o trabalho. Agiliza também trabalhos que você não tem a menor noção, sabe? Não tem a noção de como fazer. Por exemplo, sei lá, se eu for vender uma casa, cara, eu sou muito ruim para fazer textos em redes sociais, sabe? Para redes sociais, né? Então, com certeza ele me ajudaria muito a fazer um texto para as redes sociais. E eu ficaria extremamente, sabe, feliz, extremamente contente, né? Por conta da ajuda, né? Eu tenho alguns trabalhos que eu fiz aqui, né? Que eu precisei, né? Do chat. Né, e foi super rápido. Eu aprendi super rápido como é que faz a estrutura ali do projeto e já segui fazendo, sabe? Eu não fiquei
utilizando ele 100%. Só fiz ali a primeira parte e de resto acabei fazendo com uma facilidade imensa, né? Essa ferramenta assusta muito, cara. Assustou, eu mesmo assustei, porque até agora eu acho muito legal esse tipo de ferramenta. Ainda não me acostumei, cara. E digo pra vocês, cara, utilizem. Façam trabalho, porque façam trabalhos, né, com essa ferramenta. Só tentem não viciar, cara, porque psicologicamente, cara, isso daí vai ser uma muleta que tu não vai querer mais largar e tu vai ficar dependente dela, cara. E depois que tu estiver dependente dela, tu não vai conseguir mais sair, cara. Porque, olha, eu fui dependente do Google há 10 anos atrás, vamos dizer assim, ou um pouco mais, né? E é extremamente ruim, cara. Tu parece que é uma pessoa inútil. Tu se sente uma pessoa inútil por conta de estar sempre buscando informação até para as coisas mais básicas da vida, sabe? Tu acaba procurando no Google, cara. Eu só queria desabafar um pouquinho aqui sobre essa ferramenta sensacional que é o ChatGPT, né? E eu fico extremamente feliz aí que vocês acompanharam até agora, né? Esse podcast, né? Desculpe alguma coisa. Eu preciso sair agora nesse momento, né? Preciso agilizar as coisas para poder sair. Foi só um desabafo mesmo, né? Muito obrigado. Que você fique bem aí no seu universo, né? Talvez eu faça mais outro vídeo durante essa semana aí sobre essa ferramenta, né? Essa tecnologia sensacional. Muito obrigado, valeu, falou.